Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E a gente está aqui para mais uma videoaula. E hoje eu vou tratar do seguinte assunto: Sociologia como Ciência, parte 1. Essa aula está dividida em duas partes. E essa aqui é a primeira, é o começo desse conteúdo que trata da formação da sociologia como área científica. E para a gente começar a falar sobre isso, eu dividi essa parte 1 em 3 tópicos, que são os seguintes: o positivismo de Auguste Comte. A gente vai ver de que forma a teoria do Auguste Comte, o positivismo, influenciou no surgimento da sociologia. Depois, a gente vai falar de uma teoria dele chamada de Lei dos Três Estados. E esses 3 estados se referem ao pensamento humano. São as 3 fases de desenvolvimento do pensamento. E, por último, para a gente poder fechar essa primeira parte sobre sociologia como ciência, a gente vai falar do Émile Durkheim e a sociologia científica, ou seja, a transformação de fato da sociologia em uma área científica, com objeto de estudo delimitado e também com uma metodologia própria, ok? Então são esses 3 tópicos. Como a gente está só no comecinho da aula, eu já vou te dar uma dica. Pega aí teu caderno, pega caneta, pega lápis, para você anotar e deixar em destaque as palavras-chave desse conteúdo e também as dicas que eu vou te passar durante a nossa videoaula. Combinado? Então vamos começar. E a gente inicia a nossa aula, primeiro tópico, tratando sobre uma teoria chamada positivismo. Olha só, para muita gente, se eu perguntar assim: ei, o que é positivismo? A pessoa pode me responder que positivismo é quem pensa positivamente, é uma perspectiva do pensamento que tem a ver com a positividade. Só que está errado. Essa explicação não é correta, ela é equivocada. Porque, nesse caso, a palavra positivismo deriva de positivo no sentido de científico, no sentido de verificável, e não como contrário de negativo, que é geralmente como as pessoas interpretam a palavra positivo. Então, olha só, presta atenção. Positivismo não tem nada a ver com pensamento positivo. Na verdade, o positivismo tem a ver com pensamento científico. Ok? Professor, como assim? Calma que eu vou te explicar. Primeiro vamos ver isso aqui, ó. Vem para cá. Positivismo é a corrente de pensamento formulada na França, no século XIX, por Augusto Comte, ou Auguste Comte. Você pode escrever tanto Augusto quanto Auguste, não tem problema, tá? Você pode chamar de Augusto Comte, de forma mais abrasileirada, ou você pode chamar de Auguste Comte, não tem problema nenhum. E Comte é um filósofo francês, ali do começo do século XIX, que vai criar essa perspectiva de pensamento chamada de positivismo. Esse termo, positivismo, identifica a filosofia que busca seus fundamentos na ciência. Opa, lembra do que eu te falei? Que, na verdade, o positivismo é um cientificismo? Que ao falar positivismo, eu vou lembrar de valorização da ciência? Exatamente. Então, é uma filosofia que busca os fundamentos na ciência e na organização técnica e industrial da sociedade moderna. O positivismo tem um contexto, ele tem uma época histórica, que é exatamente o começo do século XIX, que é a época ali de consolidação do capitalismo industrial, da Revolução Industrial do século XVIII. Então a gente tem que entender esse contexto para entender a finalidade desse pensamento também. É um pensamento que valoriza a ciência, valoriza a tecnicidade, a ideia de progresso, sobretudo a ideia de progresso que vem do capitalismo industrial. Ok? Então vamos seguir adiante. Falando que para o positivismo, o método científico, anota isso aí no caderno, tá? Para o positivismo, o método científico é o único válido para se chegar ao conhecimento. A ciência, na visão positivista, é a área mais evoluída, a área mais segura do conhecimento humano. É o topo, é o auge do nosso processo de evolução do pensamento. Reflexões ou juízos que não podem ser comprovados pelo método científico, segundo o positivismo, não levam ao conhecimento e por isso não teriam valor ou não teriam validade. Então, vamos relembrar?
Toda vez que a gente pensar em positivismo, a gente vai pensar em ciência. A gente vai pensar no método científico. A gente vai lembrar que, na verdade, o positivismo é uma espécie de cientificismo, de defesa do conhecimento e do método científico, ok? Vamos adiante. O conhecimento científico torna-se, para o positivismo, um instrumento de transformação da realidade, de domínio do homem sobre a natureza. O homem domina a natureza e a modifica através do conhecimento científico. Lembra do que eu te falei sobre a indústria? A indústria tem muito a ver também com isso. A consolidação do industrialismo, do capitalismo industrial, nos faz ter essa ideia também de domínio sobre a natureza, de transformação da realidade a partir do conhecimento técnico, do conhecimento científico. As transformações que aconteceram no século XVIII, impulsionadas pelas ciências, visam o progresso. A finalidade dessas transformações econômicas, sociais e políticas da modernidade seria o progresso, segundo o pensamento positivista. Este, porém, deve estar subordinado à ordem. Opa, eu falei duas palavras aqui que tu estás muito acostumado desde criança a vê-las juntas. Eu falei de progresso e falei de ordem. Tu lembra de quê? Do lema da nossa bandeira, ordem e progresso. Esse lema que está na bandeira brasileira é um lema que vem daqui, da tradição positivista. A ideia de que não existe progresso sem ordem. Então, primeiramente, é necessário organizar a sociedade, estabelecer uma ordem social, para aí sim a gente conseguir desenvolver a sociedade, conseguir atingir o progresso, ok? Vamos adiante. E aí o positivismo também tem esse nome e também tem esse fundamento da defesa da ciência por causa de uma teoria, que é uma teoria do Augusto Comte, chamada de Lei dos Três Estados. Olha só, nesse caso aqui, Estado não está significando estrutura de poder, ou então Estado no sentido de unidade federativa, tipo Estado do Maranhão, do Ceará, da Paraíba, nada disso. Nesse caso aqui, Estado significa período ou fase, ok? É o mesmo sentido que a química utiliza, quando fala de estado líquido, sólido e gasoso. É estado no sentido de fase, ok? Lembra disso, não é estrutura de poder, mas sim estado como fase, como período. E aí a gente chega nessa lei chamada Lei dos Três Estados, ou seja, Lei dos Três Períodos do Pensamento Humano. Porque o Augusto Comte ele também tem uma influência do pensamento evolucionista, que é o pensamento que vem lá do começo do século XIX, das teorias de Charles Darwin, lá na biologia, certo? Então esse pensamento evolucionista vai influenciar o Augusto Comte, na maneira como ele percebe as formas de conhecimento, a estrutura do pensamento humano. Assim como a biologia fala que o ser humano evoluiu, nesse caso em 5 etapas, a filosofia de Augusto Comte, o positivismo, vai dizer que o pensamento humano também evoluiu. Só que esse pensamento humano, ele evoluiu em 3 etapas, que seria a etapa teológica, a etapa metafísica e a etapa positiva. Calma, que daqui a pouco a gente vai explicar isso melhor. Vamos ver primeiro no que se fundamenta essa teoria, chamada Lei dos Três Estados. Vamos lá. Essa Lei dos Três Estados resume o pensamento de Comte sobre a evolução histórica e cultural da humanidade. Então lembra que eu te falei, ele é também um defensor do evolucionismo. Ele é influenciado pelo evolucionismo. O evolucionismo fala da evolução do homem. E o Comte, no positivismo, usa essa ideia de evolução para falar da evolução cultural, da evolução das formas de conhecimento, da estrutura do pensamento humano. Essa lei, lei no sentido de teoria, explica que nossos conhecimentos passam sucessivamente por 3 estados, ou seja, 3 períodos, 3 fases históricos diferentes, que seria o estado teológico, também pode ser chamado de fictício, o estado metafísico, que também pode ser chamado de abstrato, e o estado científico, que também pode ser chamado de estado positivo. E daí que vem o nome positivismo.
dessa ideia da evolução do pensamento, de atingir o estado positivo, onde a ciência vai se destacar, ok? Então imagina o seguinte, desenha no teu caderno como se fosse uma escada. Faz isso aí, ó. Um degrau, mais um degrau e outro degrau. Você vai fazer uma escadinha com 3 degraus. E aí você vai subir essa escada. O primeiro degrau é o estado teológico, o segundo degrau é o estado metafísico e o terceiro é o estado científico ou positivo, certo? Desenha essa escadinha aí, rapidão. Vamos lá então. O estado teológico é o nosso primeiro degrau. A gente vai começar dele. Toda vez que tu encontrar palavras que têm um prefixo tel, lembra que tel em grego significa Deus ou deuses. Ou seja, teologia, teocentrismo, tudo isso tem a ver com a ação dos deuses, a ação divina, a ação do sobrenatural. O estado teológico vai ser uma etapa do pensamento, né, do espírito humano, que vai apresentar os fenômenos, vai entender a realidade como algo sobrenatural, ou como a influência de algo sobrenatural. Ok? Vamos dar uma lida aqui, ó. O espírito humano apresenta os fenômenos como produzidos pela ação contínua e direta de agentes sobrenaturais, dos deuses. Então, por exemplo, a mitologia. Tem muita gente que gosta de mitologia grega, mitologia romana, mitologia egípcia, não é isso? Então, as diferentes mitologias, elas contam histórias de formação do homem, do mundo, de formação da natureza, de origem do amor, dos sentimentos. E essas histórias, essas narrativas, elas sempre contam com a interferência divina, com a ação dos deuses, com o sobrenatural. Essa maneira de explicar as coisas, de entender a realidade, faz parte do estado teológico, segundo Augusto Comte. Então, essa intervenção arbitrária dos deuses, dos agentes sobrenaturais, explica todas as anomalias aparentes do universo. Tudo que existe no universo pode ser explicado pela interferência, pela ação sobrenatural. Os mitos e as religiões, por exemplo, se utilizam desse tipo de pensamento, desse tipo de perspectiva. Tanto a mitologia quanto as religiões trabalham com a ideia da ação de Deus ou dos deuses, depende, né? Pode ser uma religião monoteísta, uma religião politeísta, pode acreditar num Deus só, então em vários deuses, aí depende de cada religião, mas sempre existe essa perspectiva da interferência divina, da ação dos deuses, da interferência do sobrenatural na nossa realidade humana. Toda vez que isso acontece, a gente fala que esse é o estado teológico do pensamento, segundo Augusto Comte. Tanto é que, se tu perceber na história humana, os mitos e as religiões são as formas mais antigas de conhecimento, junto com a arte, né? Então, arte, mito e religião são formas muito antigas de construção de um sentido da vida, de construção do conhecimento sobre a realidade. Aí só depois delas que veio a filosofia e a ciência. E é por falar em filosofia e ciência, a gente vai para a segunda fase agora. Ou seja, lá no teu caderno, tu subiu outro degrau. Tu vai para o segundo degrau da escadinha. Nesse segundo degrau, a gente tem o estado metafísico, que também pode ser chamado de estado abstrato. Nesse estado metafísico, os agentes sobrenaturais são substituídos por uma visão mais voltada à observação do mundo natural e também à racionalidade. Então você tem a troca da sobrenaturalidade pela visão racional. E aí surge quem? A filosofia. Então a filosofia para Augusto Comte é como se fosse uma evolução do pensamento religioso e mitológico, porque é um degrau acima. Só que não é o último degrau, você tem que subir mais um. Você tem que ir para o terceiro degrau. E aí quando você sobe o terceiro degrau, você chega no topo da escada, na parte mais acima, mais evoluída, que é o estado positivo, que também é chamado de científico. Através da observação e do método científico, destaca isso no caderno, método científico, o homem estabelece as leis gerais, que regem os fenômenos, ou seja, ele compreende a realidade através do método científico, através da experimentação, através da observação. O estado positivo, portanto, corresponde à maturidade do espírito humano. É o degrau mais alto, mais evoluído do pensamento, que não é mais enganado, segundo Comte, por explicações vagas, uma vez que pode alcançar o real, o certo e o preciso.
Lembra que isso é uma teoria, isso não é uma verdade absoluta sobre o mundo, tá? Então, para essa teoria do Augusto Comte, a ciência representa o topo da evolução do pensamento. E ela nos dá um conhecimento que é seguro, que é preciso e que traduz a realidade a partir do método científico. Então você tem já nesse momento da história, que é o século XIX, a valorização da ciência. E é a mesma época onde muitos problemas sociais começam a surgir nas cidades europeias, sobretudo da Inglaterra e da França. E aí a ciência, ela vai ser algo, nesse contexto, necessário para que a compreensão das questões sociais seja de fato possível. Por isso que Augusto Comte vai ser o primeiro teórico, o primeiro pensador a ter a ideia de criar uma nova ciência. Dessa vez uma ciência que estude a sociedade, ok? É isso que a gente está falando, a formação da sociologia como ciência. Só que aí tem outro cara também que é importante, que é francês, que foi filósofo, um pensador importante da época, século XIX, que é o Émile Durkheim. Repetindo, o Émile Durkheim. É um homem, ok? Apesar do nome, né, para a gente ser um nome feminino, Émile, mas lá é um nome masculino. Então, o Durkheim, ele é um seguidor das ideias de Comte. Ele é um cara influenciado pela filosofia positivista, pela filosofia do Augusto Comte. Só que ele vem depois, ele já é da segunda metade do século XIX. E foi Durkheim quem, de fato, conseguiu consolidar a formação da sociologia como ciência. O Comte, ele foi o idealizador, digamos assim, tá? O Comte, ele foi quem percebeu a necessidade de criar a sociologia, mas ele não chegou propriamente a torná-la científica, a fazer da sociologia, de fato, uma ciência. Esse papel coube a Émile Durkheim. Então vamos lá, acompanha comigo. Comte, que a gente falou ainda há pouco, ele deu o primeiro passo para a criação da sociologia. Ele foi muito importante nesse sentido, de ter dado o primeiro passo. Só que Émile Durkheim, que veio depois dele, formulou uma crítica ao pensamento kantiano, que na visão de Durkheim era muito metafísico, ele era muito filosófico e não atingia de verdade o chamado estágio positivo, que é o estágio científico ou estado científico do pensamento, capaz de criar uma ciência de fato rigorosa para a sociedade, pois era, segundo Durkheim, baseado em abstrações, apenas em conceitos, em reflexões, mas não era de fato um conhecimento científico. Durkheim faz essa crítica, apesar dele ser influenciado por Comte, ele percebe essa falha, digamos assim, na proposta de Augusto Comte de criar a sociologia, e ele vai tentar corrigir isso, estabelecendo para a sociologia um caminho realmente científico. Vamos ver como é que ele fez isso? Para Durkheim, uma ciência da sociedade deveria ter o seu próprio método, capaz de analisar e de operar autonomamente, sem depender de outras ciências, pois as leis das ciências naturais não seriam suficientes para compreender o todo complexo da sociedade, ainda mais essa sociedade capitalista industrial que passa por muitas transformações a partir do século XVIII. Tá? Então ele acha que o que Comte fez não era ainda suficiente para oficializar a sociologia como ciência. Durkheim, então, para corrigir isso, formulou um método chamado método comparativo de análise social, baseado no que ele chamou de fatos sociais. Fatos sociais, inclusive, é o objeto de estudo da sociologia. A sociologia é a ciência que estuda os fatos sociais e faz isso a partir de um método, que é o método comparativo, segundo Durkheim. Segundo o sociólogo francês Durkheim, existem traços comuns que se repetem em todas as sociedades. A existência, por exemplo, de um idioma, de um sistema de crenças, de uma religião, são coisas que a gente percebe em várias sociedades. Os fatos sociais são isso, né? E o papel do sociólogo seria identificar esses fatos e comparar os dados obtidos das diferentes sociedades. Para a gente fechar a aula, é bom lembrar que Durkheim também foi pioneiro ao introduzir a sociologia no ensino superior,
como uma disciplina, né? Uma cadeira, ali como a gente chama na faculdade, em cursos de direito e também cursos voltados para a docência, além de tornar a sociologia de fato uma ciência autônoma e rigorosa. E com isso a gente encerra mais uma aula de sociologia. Espero que tenha sido boa e proveitosa e a gente se vê numa próxima videoaula. Tchau, tchau.